Bom dia, gente. Para começar, de fato, essa monitoria, eu tô fazendo um teste usando a câmera do meu celular aqui. Talvez vocês deem uma balançadinha, porque qualquer coisa que eu mexer no computador, vocês vão balançar, tá? Basicamente, vai ficar assim que a câmera do meu computador não tá funcionando, tá? Então, é a solução temporária, por enquanto, pra gente tentar remediar isso aqui. Mas, sem mais delongas, eu vou iniciar a monitoria de hoje, que vai ser uma revisão para a prova integrada de vocês. E também eu vou apresentar o conteúdo de infanticídio, que a Luzia passou na última aula. E nisso também eu acredito que a gente vai iniciar a parte de lesões corporais, mas como ela só passou o iniciozinho, então vai ser bem pouquinho. Acredito que na próxima segunda-feira nós não vamos ter monitoria, porque não vai ter matéria nova, a não ser que, né, sobre um pouquinho da parte de lesão corporal, aí eu volto. Mas, no mais, eu acredito que seja isso. Então, dando início, o primeiro ponto. Eu gostaria de comentar da minha prova integrada que eu fiz quando eu estava no terceiro semestre. Basicamente, o que aconteceu foi, não caiu nada de crimes em espécie, tá? Primeiro ponto, não caiu absolutamente nada, foi só aquela parte de primeiro ano, especialmente do primeiro semestre, não caiu nada de diferente, não caiu nada de novo, não caiu nenhum crime em espécie. Dito isso, eu lembro que na última sexta-feira a gente estava conversando com a Luísa, esquece a Luzia agora, com a Luísa, e ela falou que os professores eles mandaram novas questões, então a prova de vocês provavelmente vai estar muito diferente do que a minha estava. Enfim. Acredito que dessa vez, provavelmente, eles devem colocar alguma questão de crimes em espécie para vocês. Então, eu vou passar tudo que a Luzia passou até agora. Mas, fora isso, eu abri a minha prova do terceiro semestre lá no AVA. Eu peguei as questões de penal e eu mandei. Eu fiz um documento com elas todas e eu enviei para vocês. Então, eu acho que são 4 ou 5 questões. No finalzinho, aqui da apresentação de slides, eu coloquei o gabarito. Então, vocês vão conseguir ver e ter acesso. Eu também mandei essa apresentação para vocês, então tá tudo certinho nesse sentido. Vocês podem resolver as questões, darem uma olhada no gabarito. Se vocês não entenderem alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu respondo também. Mas, fora isso, o que a Luzia me falou? Revise tudo, porém dê enfoque no crime de aborto. Então, eu já falei para vocês em 3 monitorias diferentes, eu acho, agora essa vez é a terceira, sobre o aborto, então acredito que isso vai ser algo que, se não cair na prova integrada, deve cair na prova dela de uma forma ou de outra. Primeiro ponto de revisão, Tribunal do Júri. Quais os crimes da competência do júri? O júri, ele julga crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Então, tudo que começa em homicídio até o aborto. O aborto é o último dos crimes. Então, você vai ter homicídio, feminicídio, vicaricídio, infanticídio, participação em suicídio e automutilação, é, o próprio aborto. Acredito que eu não pulei nenhum, mas se eu pulei, sim, me perdoe. Faz, nossa, muito tempo que eu não tento listar eles um a um. Mas enfim, esses são os crimes que vão a júri, independentemente de ser consumados ou tentados. Então, o homicídio tentado vai a júri, infanticídio tentado vai a júri, tudo vai a júri. Mas o que seria o júri? O júri, ele é um grupo de leigos, então são pessoas que não conhecem do direito. Pode até ser um que tenha um e outro que conheça, pode. Mas como regra, eles não conhecem do direito e eles vão estar julgando seus pares. A ideia do júri é permitir que as pessoas, o povo, analise aquele caso e determine se essa pessoa ela deve ser considerada culpada ou não daquele crime. E isso independe de qualquer conhecimento técnico. Essa é a ideia do júri. A ideia do júri não é ser algo técnico. Tanto que eu já vou entrar nos princípios, a gente tem a plenitude de defesa. A plenitude de defesa é você poder usar tanto de critérios objetivos, digamos, legais, que falem que determinada coisa pode ser usada na defesa, determinada coisa não pode ser usada na defesa. Mas também existe você fazer todo um teatro. O júri, ele é um teatro, querendo ou não, muitas das vezes você ganhar no júri é quem faz o melhor teatro, quem conta a melhor história, que vai convencer mais. Mas enfim, é, júri só julga crime doloso. A maioria dos crimes contra a vida é doloso, então geralmente não existe muito conflito. O único crime que existe a possibilidade de ser culposo é o homicídio. O homicídio ele pode ser culposo, inclusive isso vai ficar um pouquinho mais pra frente quando eu for falar de homicídio. Mas o homicídio culposo ele é de juiz singular.
tá? Quando for algum crime de juiz singular, eu vou apontar para vocês. Mas tribunal do júri, somente crimes dolosos. E também os crimes conexos. Então, por exemplo, se eu mato alguém e eu acabo decidindo que, sei lá, eu quero fazer com que isso pareça um suicídio. Parece que a pessoa se matou ao invés de eu matar essa pessoa. Então, eu mexo na cena do crime para fazer parecer que foi um suicídio. Isso é um crime de fraude processual. Então, a fraude processual ela também vai ser colocada e ela vai ser julgada ali pelo tribunal de júri, se aconteceu ou não. Mas essa é a ideia básica. Com relação aos princípios constitucionais, o júri ele está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, como ele está no inciso 5º, ele é uma cláusula pétrea. Isso quer dizer que ele pode ser modificado, a forma como nós temos o júri hoje, ela pode ser modificada? Sim, ela pode. Mas nunca para retirar poderes do júri, mas sim para acrescer. Você não pode acabar com a instituição júri, por exemplo. Mas você pode dar mais poderes a esses jurados. A primeira, que eu já falei, inclusive, brevemente, os princípios constitucionais, é a plenitude de defesa. O advogado, ele pode usar basicamente qualquer estratégia que ele queira. Ele pode falar basicamente o que ele quiser. Não existe, na maior parte dos casos, vedações do que ele pode falar no júri. Existe, por exemplo, e eu vou falar mais pra frente, no crime de feminicídio. No crime de feminicídio, existe uma vedação clara de algo que ele não pode trazer à tona no júri, que é a legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra não pode ser colocada como sendo uma legítima defesa, de fato, como se fosse uma justificativa daquele crime. Não dá. Isso foi julgado inconstitucional pelo STF. Mas no mais, o advogado ele vai fazer ali o teatrinho dele, que vai muito além da questão técnica da defesa, vai muito além da defesa técnica normal, porque todos temos direitos a ter um advogado se nós formos processados criminalmente. E em todos os processos, o advogado ele vai fazer uma defesa técnica, mas no júri isso vai muito além da técnica, vai literalmente nessa parte de conto de histórias, quem que conta melhor uma determinada história, quem que vai ser mais convincente. É nisso que se baseia a plenitude de defesa. No sigilo das votações, que é o segundo ponto, o segundo pilar, o segundo princípio do júri, é que antes, por exemplo, são 7 jurados que compõem o júri. Eu não falei isso antes, mas agora eu estou falando, são 7 jurados. Antes era muito comum que se contassem todos os votos. Então, vamos absolver ou não o réu, fazia a votação, e aí eles olhavam todos os votos. E digamos que todas as 7 pessoas colocaram para condenar esse réu, não colocaram para absolver. Dependendo de quem for esse réu, você vai ter que concordar comigo que você colocou essas 7 pessoas em um risco gigante. Se for, sei lá, um traficante de drogas muito perigoso, ele pode mandar matar essas 7 pessoas. Então, a fim de preservar essas pessoas, uma vez que você atinge o que seria um número suficiente de votos para uma condenação, uma absolvição, ou considerar um privilégio ou não, você já para de contar. Então, a partir do momento que você tem 4 votos em um mesmo sentido, já que são 7, você precisa de maioria, 4 vai ser a maioria. A partir do momento que você tem esses 4 votos, você para de contar para preservar o sigilo dessas pessoas e, né, a própria segurança delas. A soberania dos vereditos. O júri, ele é soberano. O que ele decidir é isso. Se ele decidiu condenar, não importa que o juiz tenha achado que, sei lá, é inocente, ou geralmente o contrário, que o juiz acha que é culpado. Se o júri votou para ele ser inocente, ele vai ser inocentado, ele não vai ter uma pena. Não há o que o juiz possa fazer e nem o TJ, ou o STJ, STF, não tem o que fazer. O que dá para fazer é pedir um novo júri. Se, por exemplo, a prova for, a condenação for completamente, ou a absolvição, né, for completamente contrária à prova dos autos, é possível que eles façam um novo júri. Mas eles não podem, eles podem anular o antigo, mas eles não podem mudar a decisão dele. Ponto. É isso. É, com relação a esse ponto da soberania dos vereditos, é até bem interessante vocês, por exemplo, pegarem julgados. Eu lembro que para alguns casinhos que a gente teve ao longo de projetos integradores, a gente deu uma olhada nessa questão de julgados e a questão processual principal é o advogado pedindo a anulação do júri que condenou o cliente dele, alegando alguma coisa, e o máximo, novamente, que esses tribunais podem fazer é anular o júri, que só pode ser feito uma única vez. Então, se anulou e aconteceu o mesmo resultado, infelizmente não tem o que fazer.
Além disso, a gente tem a competência mínima do júri, ou seja, os jurados, eles só julgam esses crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Eles não vão julgar mais nada, salvo se for um crime conexo. Então, em conexão, por exemplo, com o homicídio, como eu falei, nós temos essa fraude processual, tentou inovar a cena do crime para fazer parecer que foi um suicídio e não um homicídio. Nesse caso, teremos a fraude processual e ela vai ser julgada. Mas, via de regra, é uma competência mínima. O homicídio, de uma forma bem resumida. Primeira divisão do homicídio, ele pode ser culposo, e ele sendo culposo, ele vai ser julgado pelo juiz singular, ou ele pode ser doloso, e ele sendo doloso, ele vai ser julgado é, pelo júri. Só que ele sendo doloso, ainda existem divisões, existem algumas coisas que podem acontecer. Ele pode ser doloso e simples, ele pode ser doloso e qualificado. E ele sendo simples ou qualificado, nem todos os qualificados, mas ele sendo simples ou qualificado, ele ainda pode ser privilegiado. Então, o que são cada uma dessas coisas? Primeiro, o homicídio ele vai ser privilegiado quando ele incorrer na hipótese do parágrafo primeiro, que é quando ele acontece, o agente comete esse crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, ou ainda por um motivo, um valor moral relevante ou um valor social relevante. Primeiro ponto, e o mais comum, geralmente, é esse domínio de violenta emoção logo em seguida injusta provocação da vítima. Quando a lei fala domínio, ela literalmente quer dizer domínio. Então a pessoa fica, digamos assim, cego de raiva, sabe essa expressão? Então, é nesses casos. Se ela só estiver ali com um incômodo, digamos assim, não é suficiente. Isso, na verdade, seria uma atenuante. Se não há o domínio da violenta emoção, se for simplesmente uma, não uma participação, mas ele sentir uma forte emoção, mas não ser o suficiente para dominar ele ter essa afetação por meio dessa emoção, isso vai ser um atenuante, mas não vai ser um privilégio. Então, vai depender muito ali de como acontecer. Esse relevante valor moral é algo que vai ter que ser aferido à pessoa. Então, esse relevante valor moral é algo que ele achar importante para a moral dele. Não é o que a sociedade acha, é o que ele acha. Então, é um valor muito subjetivo que vai ter que ser analisado caso a caso. E esse relevante valor social é um negócio que a doutrina fala que vai ser, por exemplo, o traidor da pátria, que é algo que é importante para toda a sociedade, enfim, todos anseiam. Mas na prática você não vê isso, não existe alguém matando um traidor da pátria, até mesmo porque o que seria esse traidor, né? A gente não tem uma definição muito clara. Mas enfim, o homicídio privilegiado vão ser esses três casinhos. O parágrafo segundo do artigo 121, ele vai trazer as opções de homicídio qualificado. E aí a qualificação, de uma forma bem resumida, que eu já coloquei, que é essa, inclusive, a classificação que o César Roberto Bittencourt ele traz, são ele ser qualificado pelos motivos, então, por exemplo, motivo fútil ou motivo torpe, pelos meios, então, emprego de asfixia, é, ou outros meios insidiosos ou cruéis que resultem em perigo comum, pode ser o modo que ele é praticado, então, por exemplo, mediante emboscada, traição. Eu não lembro exatamente o que tá no inciso, tá? E a finalidade, então, aquele, por exemplo, homicídio teleológico, para ocultar um outro crime, para garantir a vantagem de outro crime. São esses quatro grupinhos. E eles são necessariamente um rol taxativo. Então, assim como, por exemplo, as agravantes na maioria dos crimes, se você vê alguma coisa, um homicídio, por exemplo, homicídio contra a mãe, que é um que eu lembro que a Luzia ela sempre fala, matar a mãe é crime? É crime? Sim. Matar a mãe é um homicídio simples ou qualificado? E a resposta é depende. Então, se você conseguir encaixar em alguma das qualificadoras, sim, vai ser um homicídio qualificado. Mas se você não conseguir, o que você vai ter que analisar caso a caso, então não vai ser um homicídio qualificado. Então, é bem no detalhe. Vocês vão ter que analisar caso a caso para ver se encaixa como uma qualificadora ou não. E é um rol taxativo, então não dá para você falar, mas ele matou a mãe. Se ele matou a mãe, para mim, no meu ver, isso é um homicídio qualificado, porque ele merece uma pena maior. Tá, infelizmente,
A não ser que você ache uma qualificadora do rol, isso não vai ser um homicídio qualificado, porque não importa o que a gente ache, só importa o que está na lei, isso é um rol taxativo. Com relação ao homicídio qualificado, eu preciso fazer um apontamento para vocês que é com relação ao privilégio. Quando a gente tem um homicídio qualificado, a gente nem sempre vai poder aplicar o privilégio. No simples, e eu já falo isso com certeza para vocês, sim, é possível apresentar o privilégio, desde que, é claro, esteja em uma das três situaçõezinhas de privilégio. Mas, enfim, é possível o privilégio. No qualificado, vai depender se for uma qualificadora subjetiva. Então, pensa bem, antes de eu explicar para vocês o que seria essa subjetiva, pensa bem no que nós temos aqui. O privilégio, ele vai acontecer quando a pessoa estiver ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida injusta provocação da vítima, ou por algum motivo social relevante, ou um motivo moral relevante. Se eu tô falando que a motivação dele foi relevante, por exemplo, faz sentido eu dizer que o homicídio ele foi cometido por motivo fútil? Não tem compatibilidade nesses casos, entendeu? Então, a qualificadora subjetiva é justamente as que tem a ver com os motivos, com a vontade do agente. Você não pode qualificar essa vontade como sendo um relevante valor moral e, ao mesmo tempo, sendo um homicídio por motivo fútil. Então, a partir do momento em que os jurados, eles julgam o privilégio, porque o privilégio, sim, ele é julgado primeiro do que as qualificadoras, se eles considerarem que teve o privilégio, já não vai mais ser julgada a qualificadora, porque não é compatível. Então, quando vocês lerem qualificadoras subjetivas, entendam, qualificadoras de motivo. São essas as subjetivas. Com relação a crime hediondo, o homicídio ele pode ser crime hediondo quando ele for simples e praticado em atividade de grupo de extermínio ou quando ele for qualificado sempre. Além disso, voltando um pouquinho, homicídio doloso e culposo, você vai determinar qual vai ser o doloso e qual vai ser o culposo, com base no princípio da especialidade. Então, se for um crime no contexto de trânsito, por exemplo, primeiro você vai julgar se tem dolo e culpa, e para você determinar se o culposo vai ser o culposo do Código Penal ou do Código de Trânsito, você vai olhar. O agente estava na direção do veículo automotor? Se sim, é do Código de Trânsito, se não, é do Código Penal. Essa é a divisão que você vai fazer. Crime de homicídio é crime comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é material, só se consuma com a morte. Simples, porque só defende um bem jurídico, que é a vida humana. De dano, porque o que se pretende com o homicídio é causar um dano à vida, não somente um risco a ela. Ele é instantâneo, porque você consegue determinar exatamente em que momento que ele vai se consumar. Ele é de resultado permanente, porque uma vez que a pessoa morre, ela não volta à vida. Ele é unissubjetivo porque pode ser praticado por uma única pessoa, e plurissubsistente porque ele comporta mais de um ato. Então, ele pode ser praticado em vários atos. Com relação ao feminicídio, ele vai ser mais curtinho porque ele lembra muito o homicídio, tá? A base é a mesma, tanto que antes de 9 de outubro de 1924, ele era um homicídio qualificado. Ele era uma das qualificadoras do homicídio. O que essa lei, que eu acho que eu não coloquei o número aqui, ela fez foi pegar esse homicídio qualificado, que era o feminicídio, copiar ele e criar um novo artigo, que foi o 121A, para colocar esse feminicídio. Mas é basicamente igual, não mudou nada. Ficou basicamente a mesma coisa. Nesse caso, você teria, por exemplo, um novacio legis impégios ou você teria uma continuidade normativa típica? Bom, tem que analisar certinho o que aconteceu, mas a princípio, o novacio legis impégios seria quando a situação do réu piora, e nesse caso, piorou, piorou, por conta da pena. A pena do feminicídio enquanto crime autônomo ela é mais alta do que do feminicídio enquanto homicídio qualificado. Então, nesse caso, houve um novacio legis impédios? Houve, mas não é por ele ter sido tornado um crime autônomo, tá? Porque essa conduta já era punida. O que tornou isso um novacio legis impédios foi a pena única e exclusivamente. Com relação a ele ter se tornado um crime autônomo, o que aconteceu foi uma continuidade normativa típica, que é quando algo já era crime e continuou sendo crime, mas foi modificado de alguma forma. Geralmente isso acontece quando, por exemplo, uma contravenção penal, por exemplo, porte de arma de fogo. Posse de arma de fogo. Isso era antigamente, bem antigamente mesmo, tá? Isso era uma contravenção penal. Hoje é um crime. Então, geralmente, uma contravenção vira um crime, ou alguma qualificadora, no caso, por exemplo, do homicídio, exatamente o que aconteceu aqui, virou um crime autônomo.
Então, você vai ter essa mudança. O crime, ele consiste basicamente em matar a mulher em um contexto de violência doméstica ou familiar, ou simplesmente matar a mulher por ela ser mulher, por ódio da condição de mulher. E antes disso, muito pouco aconteceu de mudança. Como eu falei pra vocês, antes dessa lei, no caso, eles basicamente pegaram o homicídio qualificado, que era o feminicídio, e eles mudaram, colocaram como um crime autônomo, mas basicamente copiou tudo certinho. Pelo que eu consegui pesquisar até agora, não houve nenhuma mudança significativa desde o momento em que o feminicídio ele foi criado como crime autônomo até, na verdade, ele foi criado como uma qualificadora do homicídio até ele virar crime autônomo. Não houve grandes mudanças com relação a ele. A grande mudança foi essa questão do crime autônomo. A única coisa que dá para dizer que foi alterada nesse sentido foi o STF não permitindo a legítima defesa da honra. Voltando lá na parte do júri, lembra que eu falei para vocês sobre a plenitude de defesa? Então, essa é uma das únicas, e na verdade a única que eu sei falar para vocês das limitações que um advogado ele vai ter com relação a teses a serem usadas no júri. Em 2023, o STF ele repeliu a tese da legítima defesa da honra. Acredito que vocês saibam o que é, porque caiu na prova de vocês, mas basicamente a ideia é que o marido ele teria matado a mulher para proteger a sua honra nos casos em que ela traiu ele, por exemplo. Então, isso era uma tese muito usada, mas muito usada mesmo, e ela só caiu em 2023 a partir desse julgamento do STF. Além disso, enquanto crime autônomo, o feminicídio ele tem algumas causas de aumento de pena. Se eu não me engano, é de 1/3 até metade, mas vocês vão ter que checar certinho porque eu não coloquei aqui, que senão ia meio que dar uma desconfigurada no slide. Mas quando a mulher for grávida, 3 meses após o parto, responsável por uma criança ou uma pessoa com alguma enfermidade mental, portador de deficiência mental, né? Quando a mulher ela for menor de 14 ou maior de 60 e apresente, no caso de ser maior de 60, tá? O 14 a vulnerabilidade é presumida, mas sendo maior de 60, apresente alguma vulnerabilidade na presença de ascendentes ou descendentes, e também no descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, se ele não pode chegar a tantos metros daquela mulher e ele chega descumprindo essa medida protetiva, ele vai ter essa causa de aumento de pena. O feminicídio, ele tem exatamente as mesmas classificações do homicídio, então eu vou pular, eu não vou me estender porque é a mesma coisa. Estupro de vulnerável. Esse aqui, ele é julgado por juiz singular. Ele não vai a júri, tá? Então, ele só vai a júri se for em conexão, se for como crime conexo. Mas regra, juízo singular. Justiça comum, não tem júri. E o primeiro ponto a ser entendido é que ele veio do crime de estupro, né? O estupro de vulnerável, ele veio do crime de estupro. Antes não existia o crime de estupro de vulnerável, acho que ele foi criado no começo dos anos 2000, alguma coisa assim. Até então só existia o crime de estupro, e quando ele era cometido contra algum vulnerável, existia, sim, a depender do caso, se encaixasse na previsão. Eu acho que era algum parágrafo que tinha do crime de estupro, não tenho muita certeza. Aí ele teria, se a pessoa se encaixasse nessa definição de vulnerabilidade, né? Ele teria a pena majorada no caso de estupro. Mas hoje em dia nós já temos o crime de estupro de vulnerável como um crime autônomo, outro exemplo de continuidade normativa típica, por exemplo. E para configurar esse crime, o primeiro ponto que você vai ter que analisar é se a vítima ela é vulnerável. Essa vulnerabilidade ela pode ser por duas coisas. A vulnerabilidade, ela tanto pode acontecer pela idade da vítima, menor de 14 anos. Nesses casos da vulnerabilidade do menor de 14 anos, não necessita de qualquer prova, é uma vulnerabilidade absoluta e conferida pela lei. Ou também pode ser devido à condição mental da pessoa naquele momento. Então, se a pessoa ela tem ou não capacidade de entender ou ainda consentir com o ato que está sendo praticado. Essas são as duas questões relativas à vulnerabilidade. No caso da vulnerabilidade da pessoa maior de 14, vai ter que ser comprovado por perícia, alguma coisa assim. Não dá para você só falar, essa pessoa tem uma doença mental, essa pessoa é portadora de uma doença mental. Então, ela é vulnerável. Nem sempre, tá? Nem sempre. Vai depender do discernimento dessa pessoa. E para isso, realmente, vai ter que ser feita uma perícia, não tem o que fazer.
Eu coloquei aqui também um ponto com relação à lei antiga, que ainda teoricamente valeu por parte desse ano, que é que a violência ela é presumida, né, no caso de estupro de vulnerável, porque a grande diferença fora a vítima vulnerável é que vocês ainda não estudaram estupro, então eu não falei especificamente. Mas o estupro, para ele ser considerado estupro, você vai ter que ter uma violência. No caso do estupro de vulnerável, essa violência ela é presumida por conta da condição da vítima vulnerável. Antes dessa lei que foi publicada esse ano, existia uma presunção de que essa vítima ela era vulnerável, que ela precisava dessa proteção, mas o contexto, e geralmente esse contexto era a formação de uma nova família, por exemplo, determinaria se ela é vulnerável ou não. Nesses casos de formação de uma nova família, então a menina ela fica grávida, por exemplo, e aí o estuprador, ele mantém ali a família com ela, cria criança, enfim. Esses casos, dependendo de quem julgava, né, enfim, quando isso acontecia, esse estuprador, ele tinha sua pena extinta, ele não cumpria qualquer pena, pela aplicação do distinguishing, que é uma... Não é só usado para o crime de estupro, nem o estupro de vulnerável, mas ele ficou muito famoso por ser usado nesses casos, tá? Mas isso daí é uma súmula que pode ser aplicada para todos os casos, basicamente. Basicamente não, para todos os casos. Mas enfim, com a lei nova, a presunção dessa vulnerabilidade ela é absoluta, ela não pode ser contornada por essa súmula. E como nós estamos tratando de uma vítima vulnerável, com consentimento ou não, você vai ter o crime. Ponto. Não existe discussão. Sendo ela vulnerável, seja isso atestado pela idade ou pela perícia, pouco importa se teve violência real ou não. A violência ela vai ser presumida e você vai ter o crime de qualquer jeito. Com relação aos parágrafos terceiro e quarto, nós temos figuras pré-terdolosas, que é quando se eu não me engano, é quando por resultado desse estupro de vulnerável, acaba acontecendo a morte. Se eu não me engano, é isso, tá? Mas aí, no caso de crime pré-terdoloso, qual a ideia? A conduta tinha dolo, então o dolo da pessoa era realmente é, estuprar essa pessoa, essa criança, esse vulnerável de qualquer forma. E só que o resultado obtido, no caso, se eu não me engano, seria a morte, seria com culpa. Então não era um resultado que ele pretendia, por isso você vai ter uma pena diferenciada para esse crime. Ele não vai pagar por estupro mais a morte. Não vai ser concurso de crimes, salvo se você provar que no resultado ele também tinha dolo. Se ele agiu com dolo na conduta e dolo no resultado, concurso de crime. Se ele agiu com dolo na conduta e culpa no resultado, crime único e vai ser aplicado à figura de um dos parágrafos. Ah, não, gente, eu coloquei aqui quais são os parágrafos, sim. O parágrafo terceiro faz sentido a lesão grave, e nisso lei é grave e gravíssima. E aí você vai ter uma pena de 12 a 24 anos e multa. E no caso do parágrafo quarto vai ser o da morte, que eu falei pra vocês, a pena vai variar entre 20 e 40 anos e multa. Se vocês prestarem bem atenção, essa é a pena, por exemplo, do feminicídio. Então, seria ali como se ele estivesse cumprindo uma um crime de feminicídio, entre muitas aspas, pela pena, somente pela pena, tá? Senão seria essa pena do homicídio, feminicídio, enfim, mas o estupro de vulnerável. No caso, eu lembro, isso foi antes dessa alteração, tá? Isso aí foi uma alteração de pena recente. Antes era uma pena mais branda e era mais parecida com a do homicídio qualificado. Então, se eu não me engano, ia até 24 anos, alguma coisa assim. E eu lembro que era uma crítica já do doutrinador que geralmente eu leio, que é o César Bittencourt, que ele falou que fazia mais sentido, a depender do caso, de como fosse feita a dosimetria, você condenar pelos dois crimes. Considerar que, entre muitas aspas, tinha dolo nos dois crimes, porque na somatória das penas ia ser menor. E o pior é que se você fazer a conta, realmente, se a conduta teve dolo e o resultado teve culpa, em teoria, essa culpa deveria fazer com que a pena fosse menor do que se fossem dois crimes cometidos com dolo e somados. Se vocês fizerem a conta, fica meio estranho. Realmente, ele tem um ponto nisso daí. Mas, enfim. Eu já falei pra vocês aqui com relação do distinguish, então eu vou pular direto.
Crime de estupro de vulnerável, ele é comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é material porque ele vai se consumar na prática de algum ato libidinoso, independentemente de violência. Lembra que a violência, ela não necessariamente vai estar presente nesse caso, porque a vítima é vulnerável. Ele tem forma livre porque pode ser qualquer ato libidinoso, não é um específico. Ele é comissivo porque geralmente, como regra, o agente ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que praticar o ato libidinoso. Você só vai responder por omissão nos casos em que a omissão ela for penalmente relevante, que vai ser a minoria dos casos. Então, por exemplo, se um pai sabe que o vizinho está estuprando a filha dele de 10 anos e ele não faz absolutamente nada, aí, por mais que ele não tenha praticado o ato libidinoso, ele vai responder também pelo crime, só que pela forma omissiva, porque ele tinha um dever legal e ele não agiu com base nesse dever. Ele é instantâneo, porque dá para determinar quando que se iniciou aquele ato libidinoso, então quando ele se consumou. Ele é plurissubsistente, porque ele pode ser praticado em vários atos libidinosos, enfim. E quando, nesse ponto em específico, do estupro de vulnerável, do estupro, na verdade, de uma forma geral, quando forem vários atos libidinosos em um mesmo contexto, então, digamos que foram praticados, sei lá, 4, 5 atos em um espaço de 1 hora, ali tudo no mesmo tempo. Aí, nesse caso, você vai ter um crime único. Se for, sei lá, um ato hoje, um ato amanhã, um ato daqui a uma semana, aí vão ser crimes distintos, que aconteceram em momentos diferentes. Com relação ao crime de aborto. O aborto eu já falei muito pra vocês, então eu vou passar bem mais rapidinho, tá? Artigo 124 fala do crime da gestante, seja por ser o aborto, o autoaborto ou o aborto consentido. Esses dois crimes da gestante necessariamente incorrem no 124. Então, sempre que ela provocar o aborto nela mesma ou ela permitir que outrem provoque nela, esse é sempre o crime dela. Agora, o 125 e o 126 vão ser o crime do terceiro. E aí vai depender se ele teve o consentimento. E quando teve um consentimento, tem que ser um consentimento válido. Então, por exemplo, se uma gestante de. Voltando ao crime anterior do estupro de vulnerável. Se uma menina de 16 anos consente para ter aquela gravidez terminada, não vai ser um consentimento livre, porque o consentimento, voltando para o direito civil agora, ele só vai poder ser dado de forma livre a partir dos 18. Então, ela pode ter sido vítima de um estupro normal, no caso, que eu falei 16 anos? Pode. E nesse caso, você vai ter o crime, ou não, né? Também, porque ela pode ter consentido com o ato. E nesse caso, enfim, você vai ter que analisar caso a caso para ver se o consentimento foi válido. Mas para essa parte, se resvale do direito civil. O direito civil vai dizer a capacidade civil da pessoa de consentir ou não com os atos. Isso aqui é basicamente a mesma ideia. O 126, então, vai ser o caso de a gestante ela não consentir com o ato. E aí a grande diferença de pena, inclusive, entre o primeiro e o segundo, é que no primeiro aborto de terceiro, que é o aborto de terceiro consentido, como regra, você só vai ter uma vítima, que vai ser o feto, então a pena vai ser menor. No segundo, você tem que dar uma pena maior, porque você está valorando a vida da mãe também. A vida, a saúde da mãe, na verdade, também. E aí você vai ter duas vítimas, a mãe e o feto. Por isso você vai ter uma pena mais alta. Com relação ao artigo 127, ele vai falar das formas pré-dolosas. Inclusive, sabe o que eu acabei de falar para vocês sobre, como regra, o 125, você só tem a mãe como vítima? A mãe como vítima, não, desculpa, o feto como vítima? Essa é a regra. Mas pode acontecer, por exemplo, de na prática ali do ato, na prática da manobra abortiva, o a pessoa que está realizando esse terceiro, ele acaba machucando a mãe. E quando eu digo machucando, é causando uma lesão corporal, que nesse caso vai ter que ser ou grave ou gravíssima, tá? Então, em nenhum desses casos, enquanto ele está fazendo a manobra, não porque ele quis, mas por culpa, com culpa, então pode ser negligência, imprudência ou imperícia, ele acabou causando essa lesão. Nesse caso, você vai ter a figura, uma das figuras previstas no 127, e ele vai ter uma pena um pouco maior do que seria só do aborto praticado por terceiros, mas, enfim, não vai ser uma pena tão alta quanto a da lesão corporal grave ou gravíssima.
Lesão corporal grave ou gravíssima, né? Já tá entrando um pouquinho na matéria de vocês, então eu vou pular, mas vai ter que ser aferido novamente por perícia. Tudo aqui é perícia. No caso, por exemplo, de a lesão corporal ter sido a título de dolo também, então a pessoa que estava fazendo o aborto queria machucar a mãe, além de terminar a gravidez dela, tinha dolo nas duas condutas, aí ele vai responder, é claro, por dois crimes de forma autônoma, não vai ser aplicado essa forma pré-ter-dolosa do artigo 127. Mas eu falei da lesão corporal, mas o mesmo vale para a morte, tá? Se a morte ela acontecer com culpa, crime pré-ter-doloso. Se a morte ela acontecer com dolo, vai ser crime autônomo. Ai, gente, desculpa. Meu gato tá aqui, ele tá mexendo aqui nas coisas. Tô tentando impedir ele. Mas enfim. Basicamente, é essa a ideia por trás das figuras pré-ter-dolosas. Fiquei quietinho, filho. No caso do artigo 128, que é basicamente o último que ele vai tratar do aborto, ele vai falar dos casos de aborto legal. Aborto legal, pela regra do código, ele só é cometido pelo médico. Então, é quando o médico ele vai observar uma dessas duas situações, que eu vou falar para vocês agora há pouco, agora, né? E ele acaba realizando esse aborto. Se o médico faz em uma dessas duas situações, não tem crime. Se o médico faz em alguma outra, uma terceira situação, que não é uma dessas duas, vai ter crime para o médico, porque somente há essa escusa nessas duas hipóteses. E se, por exemplo, for uma dessas duas hipóteses e não for um médico que fizer, for, sei lá, uma pessoa aleatória, uma enfermeira, um farmacêutico, enfim, vai ser crime porque como regra, né? Vai ser crime porque o Código Penal fala que somente vai ser um aborto legal se for cometido por um médico. No primeiro caso, que o médico pode fazer o aborto, vai ser o aborto terapêutico para salvar a vida da mãe. Nesse caso, mesmo que a mãe fale, não, eu não quero que você retire meu filho, eu quero ter meu filho. Se a vida dela está em risco, ele vai salvar a vida da mãe e ele vai terminar a gravidez. Ponto. Não tem o que ela escolher em relação a isso. Agora, se a gravidez ela for resultante de um estupro, aí sim a decisão cabe à mãe. Ela que decide se ela quer ou não continuar com a gravidez. E esse ponto, com relação ao estupro, também vale para o estupro de vulnerável. É o que eu falei para vocês na monitoria anterior. No caso de um estupro de vulnerável, você também vai poder aplicar esse artigo 128, porque isso daí não é uma analogia em mala partem, ou seja, não é uma analogia que prejudique o réu. Lembra, no caso de um estupro, a vítima é a mulher grávida. Então, você impedir ela de fazer um aborto, você não estaria prejudicando o réu em nada. O réu já consumou o estupro dele, não teria influência nenhuma para esse réu. O que você estaria fazendo, permitindo que essa mulher fizesse o aborto, seria, por exemplo, permitir que ela lide de uma forma um pouco melhor, por exemplo, com o trauma dela. Pode ser que sim. Então, ela tem essa possibilidade e ela é vítima, novamente, ela é vítima. Nesse caso, ela não é o agente de nenhum crime, ela não cumpre pena nenhuma por realizar esse aborto, tá? Além disso, a gente tem mais uma espécie de estupro não, desculpa, de aborto que ela é permitida, que seria o aborto do feto anencefálico. O caso de anencefalia é aquele em que o feto ele não desenvolve o cérebro, então muitas das vezes ele acaba nascendo com vida, mas ele morre algumas horas depois ou alguns minutos depois, porque ele não tem o cérebro, então ele as funções básicas primordiais, na verdade, elas são controladas pelo seu cerebelo, que fica na base do seu crânio. Mas esse cerebelo, ele precisa ter contato, ele precisa agir de forma conjunta com o resto do cérebro. Mas se não tem um resto do cérebro, ele vai funcionar ali por algumas horas, uma vez que a criança nascer e não depender totalmente mais da mãe, né? Não tá mais conectado ao corpo da mãe e aí ele acaba morrendo. E nesses casos foi inclusive uma ação, se eu não me engano, proposta por alguma associação de enfermeiras, médicos, alguma coisa assim, que foi vendo o sofrimento dessas mães que tinham esses filhos, para que houvesse essa possibilidade de aborto no caso do feto anencefálico, para que ela não tivesse que passar por toda a experiência de ter o bebê e o bebê morrer logo em seguida.
Então, esse também é uma opção, mas a anencefalia ela precisa ser comprovada por dois médicos diferentes para daí sim ser autorizado esse aborto. Mas é possível fazer, e essa é uma possibilidade jurisprudencial, inclusive, não está na lei. Ah, voltando rapidinho, lembra que eu falei que se fosse feito o aborto em qualquer desses cenários, fosse diferente, na verdade, em qualquer desses cenários não, especificamente no primeiro, para salvar a vida da mãe, por alguém que não seja médico, nesse caso também não vai ser crime por conta do estado de necessidade. Então lembra daquela regrinha lá, volta no primeiro ano, é, quando você precisa salvar um bem jurídico em uma situação que não foi você que criou, que pode ser um bem próprio ou alheio, enfim. E aí você vai salvar o que tem o maior peso juridicamente falando. Nesse caso, você vai ter a vida de um bebê, de um feto, e você vai ter a vida da mãe, uma vida já completa, entre aspas, e uma vida em desenvolvimento. Nesse caso, há sim uma valoração da vida da mãe que autorizaria esse terceiro, mesmo que não seja médico, a salvar ela e realizar esse aborto. Com relação à classificação desse crime, o aborto, quando ele for autoaborto, ele vai ser um crime próprio, porque ele é feito pela própria gestante. Ele vai ser um crime comum, porque ele pode ser, nos demais casos, né, do aborto praticado por terceiros, porque qualquer terceiro pode cometer o aborto. Quando ele, por se tratar de uma exceção à teoria monista, ele é considerado como um crime de mão própria. Então, ele é um crime que ele não aceita a coautoria. Basicamente, é isso que significa, tá? Crime de dano. É um dano à vida, não meramente um risco. É um crime material, porque você só vai ter a consumação dele uma vez que, né, morreu o feto. Inclusive, se a mãe, ela expelir o feto, isso mais pro final da gravidez, né? E o feto, ele não morrer, ele continuar vivo, enfim. Isso aí vai ser um exemplo de tentativa de aborto. O aborto, ele só vai acontecer efetivamente quando morrer. Ele vai ser instantâneo, porque dá para você determinar em que momento esse feto ele perdeu a vida. Ele vai ter resultado permanente, uma vez que morreu, não tem o que fazer. E ele vai ser doloso. O aborto ele nunca vai ser punido se acontecer de maneira culposa. Então, por exemplo, a mulher ela estava dirigindo o carro, isso sem estar embriagada, normal, ela estava dirigindo o carro, ela sofreu um acidente, ela perdeu a criança. Isso seria um exemplo de aborto culposo, né? Por conta do acidente de carro. E ela não pagaria penalmente por isso, porque é culposo. Isso também acontece, essa mesma lógica, no caso de a mulher naturalmente perder a gestação. Não necessariamente por culpa ou dolo ou qualquer coisa, às vezes só acontece. Então também não é um aborto criminoso. Participação em suicídio ou em automutilação. Aí a gente já tá caminhando pro finzinho, tá? Basicamente, do finzinho da revisão, tá? Porque eu vou passar pra vocês infanticídio também. Basicamente participação em suicídio ou automutilação. Você vai ter o agente, e o agente, nesse crime em específico, ele vai agir como se partícipe fosse nos outros crimes. Então, a figura típica, a conduta do agente vai ser instigar, que é criar uma ideia onde antes não havia. Ele vai. Mentira, ele vai induzir, que é criar uma ideia onde antes não havia, que seria no caso de cometer suicídio ou automutilar. Ele vai instigar, que ele vai fomentar essa ideia, e ele vai auxiliar materialmente. Então, digamos que ele precisa de uma corda para, né, cometer o suicídio. Então, a pessoa fornece a corda. Exemplo. Nesses casos, você vai ter essa figura como agente. Como eu falei que ele tem, geralmente, o agente desse crime, ele pratica atos da participação, você provavelmente pensaria, então não existe partícipe nesse crime, porque quem comete esses atos geralmente é o partícipe, mas se o partícipe nesse caso seria o agente, então não tem partícipe? Na verdade, tem. Você pode ter um partícipe se, digamos que eu esteja muito depressiva, muito mal, e aí eu queira me matar. Eu já tenho essa ideia na minha cabeça, vamos facilitar. Aí, digamos que. Quem que vocês conhecem, sei lá, vocês têm uma monitora, a Bia, por exemplo. Na verdade, o João Maurício. Ele é monitor do primeiro ano também de direito penal. Vocês têm a Bia, por exemplo.
Eles todos são da minha sala, eu tenho contato com eles. Digamos que eu seja mais próxima do João Maurício, ele sabe que eu tô depressiva, que eu tô querendo, sei lá, me matar. E ele vira pra mim e ele fala: Nossa, será que eu deveria ajudar ela, alguma coisa? E a Bia vira pra ele e fala: Não, fala pra ela se matar mesmo. Tipo, ela incentiva ele a isso, e aí ele vira pra mim e fala: Não, realmente, eu acho que você devia se matar. Nesse caso, a Bia, ela seria a partícipe do crime, porque o ato de me instigar, instigar. O ato de me instigar foi feito pelo João Maurício, mas quem instigou ele a cometer esse ato foi a Bia. Então você pode sim ter um partícipe, não vai ser sempre, mas você pode sim ter um partícipe. E ele vai, né, ter essa mesma figura, só que ele não vai ser direcionado à vítima. Ele, em momento nenhum desse exemplo que eu falei pra vocês, eu falei que a Bia virou pra mim e falou pra me matar. Exemplo, tá? Enfim, com relação à omissão. Geralmente, como eu falei pra vocês, induzir, instigar e prestar auxílio materialmente, a pessoa tá cometendo uma ação. Então é um crime comissivo, naturalmente é um crime comissivo. Mas assim como no exemplo do aborto, eu acho que eu falei, homicídio, não lembro. Eu falei hoje do, do crime que ele pode ser cometido enquanto em uma forma omissiva, desde que a pessoa ela tenha um dever legal. Ah, o estupro de vulnerável. Foi o estupro de vulnerável. É a mesma história. Então, se, por exemplo, eu estou querendo me matar, eu sou uma pessoa, sei lá, vulnerável, uma pessoa, na verdade, menor de idade, vai. Digamos que eu sou menor de idade, eu tô querendo me matar. Minha mãe sabe que eu estou querendo me matar, eu moro com a minha mãe, eu tô sempre em contato com ela, e mesmo assim ela não faz absolutamente nada pra me ajudar. Ela se omite, e ela tinha um dever legal porque eu sou menor de idade. E eu me matei do mesmo jeito. Ela pode sim ser culpada também, né, ali no crime, e ela pode cumprir pena por isso. Pelo menos em teoria, né? Geralmente você não vai culpabilizar o pai, né? Tem muitas coisas envolvidas, uma análise mais é, clara que você teria que fazer da situação. Mas enfim. É, quando a gente está falando do crime de participação em suicídio e automutilação, você vai ter a figura majorada desses crimes, que de uma forma geral vai acontecer quando eles forem praticados por meio da internet. Não são todas as formas majoradas, inclusive eu coloquei aqui para vocês, além das redes mundial de computadores, que é geralmente como eles se referem a isso, outras duas hipóteses em que não vai ser pela rede mundial de computadores. Nessa da rede mundial de computadores, existe essa figura majorada por ela mesma, mas também eles colocam, por exemplo, o líder de grupos, que também vai ter a mesma pena de até duas vezes, enfim. Então, eu só meio que juntei tudo nessa uma. Mas, enfim, saibam que existem outras. Mas também pode ter figura majorada por motivos egoísticos. Ou quando a pessoa tem o discernimento diminuído. E esse discernimento diminuído vocês vão ter que ter muito cuidado, tá? Mas indo um por um. Motivos egoísticos. Digamos, por exemplo, voltando no exemplo que eu dei. Eu queria me matar, estava depressiva, e João Maurício mandou eu me matar. E aí eu me matei. Aí, digamos que ele tenha feito isso porque, sei lá, nós temos uma briga de muito tempo e a gente nunca se deu bem, e ele simplesmente não gosta de mim. Ele acha que ele é melhor que eu, ele quer se sobressair, e ele falou: "Ah, se ela morrer é mais fácil pra mim". Ele foi egoísta, ele pensou nele mesmo, ele tinha seus próprios motivos, ele quis que eu morresse, ele me mandou eu me matar, e eu me matei. Seria um motivo egoísta. Ou também, por exemplo, quando um irmão fala pro outro, porque, sei lá, que é seu filho preferido. Enfim, você vai ter que analisar o caso. Se você achar que foi egoísta, pode encaixar, pode jogar ali. Com relação ao discernimento diminuído, você vai ter que tomar cuidado, porque esse discernimento diminuído pode ser com relação a uma vulnerabilidade, e quando eu falo vulnerabilidade, volta no estupro de vulnerável, por exemplo, então naqueles casos em que é um portador de deficiência, enfim. Ou também pode ser em uma pessoa que ela tem que ela seja menor de 18 anos. Só que no caso do menor de 18 anos, você vai ter que tomar muito, muito, muito cuidado para não ser uma criança. Se for uma criança, a pena é diferente do que se fosse um adulto normal.
mais especificamente indo a esse slide que eu deixei igualzinho da outra vez, só para eu repassar isso com vocês. Se for um adulto, um adolescente, não vulnerável, tá? Não vulnerável, não tem qualquer vulnerabilidade, esquece. Se acontecer uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima como resultado, então a pessoa não morreu, ela teve uma lesão corporal grave ou gravíssima, vai ser de 1 a 3 anos de reclusão, apenas. Se aconteceu a morte, novamente, pessoa não vulnerável, tá? A pena vai ser de 2 a 6 anos. Com relação a crianças menores de 14 anos ou vulneráveis, nesse caso, se for uma lesão corporal grave, a pena vai se manter, 1 a 3 anos de reclusão. Agora, se for uma lesão corporal gravíssima, você vai aplicar a pena da lesão corporal gravíssima, que é de 2 a 8 anos de reclusão. E se acontecer a morte, vai ser o crime de homicídio. Então, você saiu de participação em suicídio, você entrou no crime de homicídio. E aí vai depender se ele é simples, se ele é qualificado, enfim, porque doloso ele claramente vai ser. Então vai ter que definir se ele é simples, qualificado, se é só qualificado ou duplamente, triplamente qualificado, se é hediondo, enfim, você vai analisar todas as circunstâncias aí do caso para entender melhor o que é que vai acontecer, porque isso vai ser caso a caso. Agora para matéria nova, de fato. O infanticídio é o crime da mãe que ela mata o filho no estado puerperal. Primeiro ponto, toda mulher tem puerpério quando ela tem um filho. Então, necessariamente, não necessariamente, mas na verdade sim, necessariamente ela vai passar pelo puerpério. Mas não necessariamente isso vai fazer com que ela queira matar o filho dela ou tente matar o filho dela. Então, vai depender muito do caso. E para você entender a gravidade desse estado puerperal, no caso, por exemplo, já tá a criança ali morta. A criança nasceu, a mãe matou. Porque é basicamente nisso que consiste o crime. Se a mãe atentar contra a vida do filho enquanto ele ainda está na barriga, vai ser um aborto. Depois que nasceu, ali no parto ou logo após, aí a gente já está falando de infanticídio. Então, digamos que a criança nasceu, morreu. A mãe matou. Nesse caso, o que nós temos? Um grande problema, porque a gente vai ter que analisar certinho e a gente vai precisar da perícia. Porque se essa mãe, ela estava ótima, o estado puerperal não mudou nada na vida dela, e ela só matou a criança porque, sei lá, é, se ela tivesse cuidado da criança, ela teria a capacidade econômica dela diminuída e ela não queria isso. Então, é um motivo totalmente egoísta. Ela só matou porque ela não queria cuidar dessa criança. Então, vai ser um crime de homicídio, porque o estado puerperal não afetou em nada a tomada de decisões dela. Ela só fez isso porque ela quis, porque era um motivo egoísta dela. Agora, se por influência desse estado ela sente ali a vontade de matar essa criança, mas ela ainda tem consciência dos seus atos, mesmo se ela machuca a criança, ela deixa de alimentar a criança propositalmente e ela acaba levando essa criança a óbito, você provavelmente vai estar diante de um infanticídio. Agora, se for provado que o estado puerperal deixou ela completamente maluca, ela não estava sabendo nem o que que ela estava fazendo, ela não estava sabendo que ela estava matando essa criança, ela não estava percebendo nada, ela estava completamente fora de si. Aí a gente vai para aqueles casos de inimputabilidade penal. Então, tudo isso vai ter que ser averiguado por perícia, vai ter que ser muito estudado para entender o que que realmente aconteceu ali. Mas essas são basicamente as três grandes possibilidades. Também existe a possibilidade de ela ter uma consciência, mas ela não conseguir se determinar com relação a isso de forma muito concreta. E aí você tem um caso de semi-imputabilidade. Mas, a princípio, tem esses três casinhos. E aí você vai ter que analisar. Como a lei ela fala que esse crime ele vai acontecer quando a mulher tiver por influência do estado corporal ou logo após, o que que vai acontecer? Esse logo após vai ser enquanto durar o estado corporal, tá? Essa é a leitura da doutrina majoritária. Existe quem discorde, sim, mas minoritário, então a gente não vai prestar muita atenção. O que importa agora é o majoritário. É, com relação a concurso de agentes, pode acontecer de mais de uma pessoa matar a criança? Claro que pode. Só que o que vai acontecer aqui é que, a depender de como acontecer, vai ser homicídio para uma das pessoas e infanticídio para outra, ou vai ser infanticídio para as duas. Então vai depender muito de quem fez o quê. A mãe, quando acontecer esse crime, né, ela sempre vai responder pelo infanticídio. Mas o problema vai ser esse crime do terceiro.
Então, digamos que a mãe, ela começou ali a matar a criança, ela tá no hospital, aí a enfermeira vê ela matando a criança, a mãe pede ajuda e fala, ai, me ajuda aqui. E essa enfermeira, ela vai ali e ela mata. Ela ajuda a mãe a matar. Nesse caso, você tem um crime iniciado pela mãe, a qual essa enfermeira ela veio ajudar. Então, você vai ter um infanticídio para as duas. E eu já explico por quê. Agora, se fosse ao contrário, a enfermeira veio matar a criança por algum motivo, e aí a mãe, ela, sei lá, tinha essa mesma vontade, ela chegou no meio do ato ali da enfermeira. E ela foi ajudar a enfermeira. Nesse caso, a enfermeira ela responderia por homicídio. E aí é uma questão de é, enquadrar esses dois. O primeiro ponto que a gente vai analisar é o próprio Código Penal, e o segundo é o que a doutrina fala, tá? O primeiro é que, com relação a você considerar, no primeiro caso, o infanticídio para ambas. Quando a gente fala de crimes que você tem um elemento subjetivo muito forte, no caso, estado corporal, você vai precisar ver se ela vai se comunicar para as outras pessoas ou não. A regra é que ela não se comunica. Mas, pelo Código Penal, essa característica, esse ato subjetivo, ele vai sim se. Não é transportar. Ele vai. Ele vai. O outro, digamos, ele vai se aproveitar desse elemento subjetivo do crime para ele quando ele participar do tipo objetivo do crime, que é basicamente do que está escrito ali. No caso do crime de infanticídio, tá matar o filho por influência do estado puerperal. Então, apesar de o estado puerperal ser algo subjetivo, que tá só na mãe, a partir do momento que esse terceiro ele ajuda a praticar esses atos junto da mãe, ele meio que tá praticando ali o mesmo crime, e esse elemento subjetivo também vai se enquadrar para ele. Pro crime de feminicídio, isso tende a dar uns probleminhas, mas geralmente quando você estuda crimes contra a administração pública, fica um pouquinho melhor, você aceita um pouco mais fácil. Mas enfim, a ideia é essa, tá? E nesse caso, primeiro caso, mãe e enfermeira mataram, infanticídio. No caso segundo, que seria da enfermeira que cometeu o infanticídio ali com a criança, é, na verdade, a enfermeira que cometeu o homicídio e a mãe que cometeu o infanticídio, você iria separar. Se a mãe não tivesse chegado lá, seria o quê? Homicídio. E se a mãe fosse cometer o crime? Infanticídio. Então você vai ver que a mãe ela não poderia responder pelo homicídio, por esse estado corporal, que é uma característica dela. E nesse caso, como a enfermeira já tinha começado a praticar os atos dela, isso não vai para a mãe. Não, não tem essa conexão. Então, e disposições do Código Penal de forma geral. Então, por exemplo, a mãe queria matar uma criança, por engano matou a outra. Errou sobre a pessoa, não vai afetar, vai ser infanticídio do mesmo jeito, por mais que tenha sido o filho de outrem que ela matou. Tudo certo? E agora, com relação à lesão corporal, eu acho que aqui deu uma apitadinha, falou que eu tenho 5 minutos na reunião. Mas é bem rapidinho que a Lúcia falou pra vocês. Então, assim, principal diferença entre lesão corporal. E depois eu vou falar na próxima monitoria, claro. Principais diferenças entre lesão corporal e homicídio. A vontade do agente. Na lesão corporal, o agente ele queria machucar, ele não queria matar, ele queria machucar a pessoa e ele vai atrás de machucar a pessoa. Pode ser que como resultado aconteça a morte? Pode, mas a vontade dele é machucar. Esse é o primeiro ponto. Se ele não queria matar, então não é uma lesão, não é um homicídio, é uma lesão corporal, desculpa. Quando ela for dolosa, ela pode ser leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. E se for culposa, independentemente do resultado de que acontecer, por mais que, sei lá, a pessoa tenha morrido por conta dessa lesão corporal culposa, você vai chamar de lesão corporal culposa. Não tem para onde fugir. Você não vai classificar ela como gravíssima, seguida de morte, grave, leve. Não, é só culposa. E você vai ter algumas diferenciações na pena, se for, por exemplo, para crime organizado, que acontecer a lesão corporal seguida de morte. Mas isso, novamente, eu vou falar na próxima monitoria. Se você tiver um caso muito parecido com o do homicídio privilegiado, por exemplo, então, sei lá, foi por um relevante valor moral que bateu na pessoa, cometeu aquela lesão corporal. Então, nesse caso, você vai ter uma diminuição de pena, que pode variar de um sexto a um terço. Lesões corporais culposas. Novamente, não tem essa classificação. Lesão leve.
Eu acho que a Luzia nem chegou nisso, né? Mas enfim. Lesão leve. Você vai ter pena de 3 meses a 1 ano. E você precisa que a vítima represente essa lesão corporal para que ela continue, enfim. Geralmente, eu coloquei aqui um ponto de observação. Lesões de violência doméstica são leves, tá? Geralmente a pessoa não machuca a ponto de ser uma lesão grave ou gravíssima. Então, para burlar essa questão, burlar, entre aspas, o estado de a vítima não representar, não dar cabo a essa ação penal, ela vai ser pública incondicionada, ela não vai depender da representação. Com relação à grave e à gravíssima, vou deixar para a próxima aula. E aqui tá a resposta dos exercícios, tá? Então eu mandei para vocês a lista. Vocês podem fazer a lista, depois bate aqui a resposta. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Acredito que na semana que vem não teremos aula, mas na próxima eu já volto com a monitoria e eu continuo lesões corporais, que, né, eu passei bem brevemente. Acredito que não caia na prova de vocês, tá? Mas, enfim, qualquer coisa eu estou à disposição. É só me mandar uma mensagem.